E a temática é uma temática extremamente grave, e oportuna, principalmente, para esses momentos que vivenciamos de pandemia. Gostaria logo de registrar que nós não nos sentimos em isolamento, como muitas pessoas gostam de usar o termo, né? E até dizemos que não é nem recolhimento. Tem uma amiga nossa, aí da terra da TV7, a nossa irmã Denise Lino, de Campina Grande, que diz assim: eu estou num retiro espiritual prolongado. E eu costumo brincar dizendo que, na verdade, estamos no retiro espiritual prolongado e produtivo. Né? Então, todos que estamos aqui, o Valdir, você, Sunabi, os nossos irmãos que estão aí trabalhando bastante, né, nessas transmissões, então, estamos vivenciando essa experiência dolorosa, essa experiência inusitada, única, original, nunca vivenciamos em nível planetário tal situação, mas, ao mesmo tempo, também estamos num processo de descobertas, né, de aprendizagens, e isso é muito importante para a nossa evolução espiritual. E a temática da morte é uma temática que não é muito agradável, claro, né? Ninguém gosta de falar sobre ela, né? E quando a gente fala, a gente nunca fala sobre a nossa, né? Sempre dos outros. Então, a temática da morte, ela está presente na história da humanidade desde que o homem existe. Eu acredito que desde que o homem viu o outro homem morrer, ou viu uma criança morrer, enfim, desde a primeira experiência com a morte, isso está conosco. Nós vivenciamos, então, há milhares de anos, a experiência com a morte. E, obviamente, que essa experiência ela tem a ver com N situações, N fatores que vão influenciar profundamente a nossa visão, a nossa compreensão, ou o nosso sentimento, o que quer que seja, né? Ou seja, a nossa reação diante da morte. A primeira grande constatação é aquela que todos nós sabemos. Se existia uma fatalidade, morrer é a outra fatalidade. É a única certeza que nós temos. Né? O que será a nossa vida? Não sabemos. Como estaremos vivenciando as múltiplas experiências, o que aprenderemos, com quem nos relacionaremos, enfim, como seremos a nossa relação, né, com este mundo. Nós muitas vezes não sabemos, né? Temos ideias, sonhos, ensejos, mas, na verdade, a única certeza mesmo é aquela da chamada morte. Mas a palavra morte é uma palavra tão séria, né? Ela não é muito bem vista, e é por isso que, na doutrina espírita, pela concepção diferenciada, nós não usamos quase essa expressão. Usamos a expressão desencarnação. E nós vamos explicar daqui a pouquinho, obviamente, qual é o sentido diferente que a doutrina espírita nos apresenta em relação a esse fenômeno, que vamos dizer assim, é o retorno, né? O retorno à vida espiritual, ou seja, o retorno da criatura que aqui está e que parte, né, para qualquer que seja a denominação também que culturalmente existe em relação à chamada pós-morte. Né? Mas o que nos chama a atenção é essa diversidade. É muito curiosa essa diversidade. Nós, a título de pesquisa, né, diante do nosso compromisso de hoje, procuramos algumas coisas em relação a como as culturas, ao longo da história, elas lidam com a questão da morte. Então, é muita coisa interessante. Só para a gente ter uma ideia, há realmente essa necessidade de homenagear os mortos, né? Nós, aqui no Brasil, seguindo a própria tradição portuguesa e de grande parte da Europa, elegemos o dia 2 de novembro, mas, por exemplo, no Japão é em agosto, em outras localidades também tem outras datas, mas, de modo geral, é essa ideia de homenagear aquele que esteve conosco, conviveu conosco e partiu, ou seja, não tem mais a sua dimensão corpórea entre nós. Então, nós vamos ver coisas assim interessantíssimas, desde, por exemplo, o costume muito europeu, inclusive, né, muito comum, aqui também tem, das chamadas velas, né? Alguns mandam rezar missas, né? Outros gostam muito de visitar os próprios túmulos, é uma prática, né, que nós trouxemos principalmente da tradição portuguesa. Mas há lugares que a coisa é muito interessante. Por exemplo,
arruma-se a casa toda, né? Se prepara um jantar, imagina. E quando é à noite, a família se recolhe e deixa lá na mesa de jantar a janta do defunto. Né? Existe essa possibilidade. Outras, em culturas andinas, em culturas aqui da América do Sul, o pessoal vai para os cemitérios, faz uma festa no cemitério. Leva as comidas, leva os instrumentos musicais, tem lugar que se dança também, né? E assim por diante. Ou seja, nós temos de tudo. Tem até lugar que faz máscara doce de caveira, né? Deve ser outra coisa, mas faz máscara de caveira doce, né? Para depois comer e assim por diante. Mas é sempre essa a ideia de reverenciar, a ideia de homenagear. E sempre, ou quase sempre, não, quase sempre, um sentimento, né, de perda. Por isso que o nome é exatamente perda de entes queridos, perda de pessoas amadas. Então, é uma expressão usual demais, e mesmo que a gente não compreenda isso como perda, é tão forte a expressão, e culturalmente ela está tão enraizada que a gente não consegue retirar. Até entre nós, na codificação, aparece a expressão perda de entes queridos. Então, a gente usa a expressão, mas a gente vai tentar identificar que, na verdade, não é uma perda, porque a noção de morte, na doutrina espírita, é completamente diferente, é muito diferente, né? É, inclusive, um grande banho de esperança, e não é só sob o ponto de vista de ideias, mas é principalmente sob o ponto de vista das evidências, porque a doutrina espírita anda para e passo, lado a lado, com a própria ciência, que se debruça também através de uma área chamada tanatologia, né, sobre o estudo da morte, não apenas sobre o fenômeno em si da morte, ou seja, né, aquele momento em que o corpo não mais responde, o coração não mais bate, as ondas cerebrais não mais são registradas, né, mas o fenômeno também de como culturalmente isso ocorre, quais são os fatores que podem auxiliar ou prejudicar, né, o chamado momento da morte, e, em especial, esses que pesquisam a tanatologia também se debruçam muitas vezes sobre os chamados fenômenos pós-morte e manifestações que são consideradas estranhas, alguns chamam até hoje de sobrenaturais, né, parapsicológicas, enfim, qualquer que seja o nome, mas nós encontramos também os estudiosos que se debruçam sobre o fenômeno não só da morte, mas daquilo que acontece após a morte, sob o ponto de vista das possibilidades de manifestação daquele ente querido, né, daquela personagem que habitou o corpo físico e que depois foi para o chamado mundo dos mortos. Por sinal, os mortos dizem que nós é que somos os mortos, eles são os vivos verdadeiros. Eu vou contar uma historinha, é familiar, mas é muito gostosa, sob o ponto de vista da esperança que traz para a gente. Eu tenho um sobrinho, completou agora 14 anos, já sob desencarnação, desencarnou muito jovem, um tumor cerebral, 4 anos e meio aproximadamente, né? E reformulou a própria vida, sempre foi uma pessoa muito generosa, muito boa, bom filho, bom irmão, e se tornou, melhor ainda, pela perspectiva imortalista, pela consciência espírita, que ele, desde a infância, tinha noções, mas que foi principalmente da juventude que ele teve a oportunidade de formar realmente uma sólida base doutrinária. Então, ele sempre olhava para o meu esposo e perguntava a ele assim, tio, quando é que eu vou saber que eu morri? Era uma graça, né? E então o meu esposo dizia para ele, meu filho, quando você abrir os olhos, e você viu seu avô, e você viu os mortos da família, então você pode ter certeza que você está lá, está chegando lá. E ele dizia assim, para si, de uma maneira muito risonha, ele era muito feliz, risonha, dizia, pois tio, quando eu despertar lá do outro lado, mas eu volto e você vai perceber que sou eu, sabe por quê? Porque eu vou lhe apertar bem muito o braço. Esse vai ser nosso código. Tudo bem, né? Aquela coisa toda. Ele dedicou a sua vida restante, né? Desencarnou muito jovem, 24 anos e meio, aproximadamente 25, e aí dedicou sempre ao bem, à leitura, à preparação, ao consolo antecipado da própria família e assim por diante. Então, ele desencarna, né? Desencarnou, e aí, então, 6 meses depois, né, aproximadamente, o nosso irmão Divaldo Franco estava conosco, né, se hospedando conosco naquela época,
E aí ele passou e viu o retrato. E perguntou, quem é esse jovem? E eu falei para ele, olha, é o sobrinho de Assis, né? Desencarnou, ah, ah, disse para ele, mais ou menos, qual a data, coisa e tal. Disse, por quê? Ele disse, não, porque ele me apareceu, né, essa noite, aqui na sua casa, mandou um recado dizendo para a mãe dele que ele não sofreu, né? Ele não sofreu. E ele contou uma experiência muito interessante, é que ele, passado aquele momento que nós conhecemos como um momento da perturbação espiritual, com acesso em consciência, né, pela saída do espírito do corpo que não mais permite a moradia temporária do espírito, então ele disse que realmente encontrou o avô. E quando ele viu o avô, ele fez a célebre pergunta: vô, morri? E o avô respondeu: era espírita, meu querido Deodato, meu sogro amado. Disse: não, meu filho, ninguém morre. Você só voltou para casa. Olha, meus irmãos, essa expressão ela é muito interessante para nós. Então, na verdade, nós que aqui ficamos temos a noção da perda, da ausência, que é natural, né? Mas nós precisamos rever a nossa posição, porque a vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então, a resposta do meu sogro era perfeita. Não, meu filho, que morreu foi o corpo, que por sinal nem se destrói, se transforma, mas você voltou para casa. Então, a casa verdadeira é a casa espiritual. Eu vou dizer algo que talvez para alguns soe estranho. Nós só nascemos porque nós éramos mortos. Olha que coisa estranha, né? Nós só reencarnamos porque estávamos no plano espiritual. E estarmos no plano espiritual significava que estávamos o quê? Desencarnados, ou seja, fora da carne. Reencarnamos, ou seja, voltamos à carne. Então, estar nesse momento do corpo físico significa estarmos, então, reencarnados. Aqui estamos pelas nossas necessidades de evolução, aqui estamos pela nossa necessidade de reconciliação com aqueles com os quais, né, nós reencarnamos para consolidar afetos, reencarnamos para consertar os equívocos, reencarnamos para aprender. Por isso, a questão 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? E a resposta do Espírito de Verdade, expiação, ou seja, assumir as consequências dentro desse processo de progresso solidário entre as reencarnações, nós vamos respondendo, então, pelos nossos equívocos, pelas nossas escolhas erradas. Mas continua o Espírito de Verdade, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, nós reencarnamos com esta finalidade, a finalidade de progredirmos. Ninguém entra na vida corpórea senão para evoluir, por mais difícil que seja essa situação. Por maiores sejam as provações, por mais difíceis sejam as expiações, porque a provação tem um caráter mais suave. A expiação é como se diz, é a cobrança mesmo, é a pena, né, que a gente recebe pelos delitos, e sempre abrandada quando nós escolhemos o caminho, a estrada da amorosidade, do bem, e assim por diante. Então, a colocação do nosso sogro estava correta, voltar para casa, ou seja, o processo da morte, que para nós pesa com um sentido muito forte de destruição, de separação definitiva, enfim, essa coisa dolorosa que, sem dúvida, ela significa, na doutrina espírita, ela recebe, vamos dizer assim, uma conotação um pouco diferente. Na verdade, morte para nós, muito mais do que outra expressão, seria passagem, né? Então, a gente vai de passagem daqui para lá, de lá para cá, nesse processo reencarnatório, que durará tanto tempo quanto for necessário, ou quantas reencarnações forem necessárias ao nosso processo de burilamento, de aperfeiçoamento, conforme o próprio Jesus colocou em Mateus 5,48, nos falando do objetivo da nossa existência: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, retornar, estar de passagem aqui e também estaremos, né, na condição de passagem na pátria verdadeira, lá na nossa casa verdadeira, enquanto necessitarmos do retorno, ou seja, da reencarnação. Então, vamos lá, para a gente poder ajeitar aí, né, essas afirmativas. Então, nós reencarnamos porque fomos criados simples e ignorantes, espíritos que necessitamos da experiência
né, corpórea, nós desencarnamos, porque o corpo é perecível, vamos para um local que tem muitos nomes, mas na doutrina espírita denominamos de vida espiritual, plano espiritual. Lá também estudamos, lá também aprendemos, lá também estamos em contato, né, com espíritos, amigos, e também, se assim fizermos, né, nas nossas experiências, com os espíritos inimigos nossos. Mas nós voltamos, ou seja, reencarnamos. Talvez por essa razão, o querido escritor Hermínio Corrêa de Miranda deu a seguinte definição de família, que eu acho fantástica. Quando ele diz assim, família é um grupo de espíritos afins que se revezam, ora do lado de cá, ora do lado de lá. Ou seja, você que aí está, que teve a chamada perda, a desencarnação de um parente seu, é apenas um momento, é uma passagem. Ele agora está do lado de lá e você do lado de cá. Tá? Eu tive a experiência da desencarnação da minha genitora, né, aos 98 anos de idade, uma vida maravilhosa, sob o ponto de vista da dedicação, do amor, né? E ela desencarnou agora 3 de janeiro, fizemos, então, 6, 7 meses, né, agora. Muito bem, o que é que acontece? A desencarnação, ela provoca, e não tem essa história que alguns gostam de dizer, os espíritos são insensíveis à desencarnação. Não, nada disso. Nós não somos insensíveis, nós não somos indiferentes à desencarnação. Afinal de contas, eu mesma me pergunto, quando verei mamãe novamente, né? Será que teria oportunidade de reencarnar ao seu lado? E assim por diante. Então, as dúvidas, né? Como é que ela está? Oro, né? E ainda aquele chamado luto que todos nós vivenciamos. Ora, esse tempo todo passado, eu ainda ouço o gemido dela. Ainda ouço. De vez em quando, eu me pego, né? Eu venho no quarto, sinal, estou no quarto em que ela desencarnou, viveu muitos anos, e digo, fala, eu escutei mamãe, mas mamãe, não escutei. É porque o processo de luto, dizem os estudiosos do assunto, esse processo deve em torno de 2 anos, não, 2 anos. Eu entendo que para os espíritas é mais rápido o tempo, viu? Porque a nossa compreensão é que não há perda. Há, como dissemos, uma passagem desse ente querido para uma outra dimensão. Está no plano espiritual. Então, comecemos aí a ver logo que a noção espírita é diferente. Por isso, dizíamos no começo, nós chamamos de morte. É um peso muito grande, muito grave, né? Chamamos de desencarnação, ou seja, a ação de deixar a carne. Então, o que aqui fica é o corpo, que não vai servir mais para nada. E todos nós vivenciaremos a experiência do corpo. Né? O corpo, ele tem uma durabilidade. Por mais que a turma aí queira fazer, né, congelamento, tem muita complicação aí nesse sentido, né? Mas, de modo normal, vamos falar da normalidade, que é comum, todos nós passaremos também pelo processo da desencarnação. Mas a grande questão que muitas vezes aflige as criaturas, isso é natural, e dissemos no início da nossa fala, que a visão da morte ela tem a ver com a história, com a cultura, com a formação educacional, com a formação, né, religiosa que a pessoa tem. É tão interessante a gente ver isso. Eu tenho uma amiga espírita, né, que tem 2 filhas, e aí as filhas, desde pequenas, na evangelização, né, acompanhando as orientações, os conteúdos que eles são trabalhados a partir da própria idade, linguagem, interesse, etc. e tal. E o avô desencarnou, né? E aí, então, a mais nova perguntou assim, a mãe, então o vovô desencarnou, significa que o vovô agora está em outra casa do outro lado da vida. E a mãe disse, pois é, o corpinho dele estava muito doente, né? Ele estava muito mal, então ele desencarnou, mas aquele que é o seu avô, ou seja, a personalidade, a individualidade, ele continua, ele está. Aí ele vai preparar uma casa para a gente lá? Provavelmente. Que bom então, certo. Então, quando as crianças, por exemplo, desde cedo, elas são acostumadas a terem uma noção de desencarnação e morte, ou seja, a desencarnação como um processo natural da vida, e principalmente quando a concepção imortalista ela acompanha essa formação desde cedo da criança, né? O adolescente, o jovem, o adulto, enfim, o idoso, a criatura humana, outra perspectiva ela vai ter em relação ao processo, né, do afastamento temporário, né, da viagem
realizada pelo familiar querido, pelo ente querido, pelo amor, pelo amigo, enfim, por aquele que faz parte do nosso afeto. Primeira coisa, né? Segunda coisa, não fez parte, faz parte, presente, né? Então, nós não podemos nos referir àqueles que foram nossos amores como coisas do passado. Eles continuam sendo os nossos amores. Tá? Então, nós estamos sempre lembrando, evocando, aqui e acolá uma lembrança, é um objeto, né? É um dito, né? É um costume, e aí a gente está sempre, uma data, e aí a gente está sempre recordando. E sempre dentro daquela postura que o espírita, em especial, tem que ter, que é a certeza da imortalidade, a convicção plena de que houve apenas a passagem para outra dimensão, mas que os amores, os afetos continuam. Né? Então, Deus não nos fez para amarmos-nos uns aos outros e simplesmente que esse investimento de amorosidade não tivesse continuidade. Né? A desencarnação não destrói de forma alguma os laços de amorosidade, de carinho, de ternura, de gratidão, como também não destrói os laços, né? Muitas vezes de ódio, de rancor, de mágoa. Daí os chamados processos de perturbação, de obsessão, em razão desses outros sentimentos que não os sentimentos de amor, de carinho, gratidão e assim por diante. Então, desencarnar para nós os espíritas é sair da carne. E a grande questão é exatamente esta. E todos saem da carne do mesmo jeito? Não. A espiritualidade nos diz o seguinte, a gente pode até morrer, todo mundo da mesma causa. Um avião caiu, puf, morreu todo mundo. Acidente aéreo. Mas sair da carne, cada um sai de conformidade com o que ou como viveu. Então, a desencarnação, ela é algo individual. Cada um desencarna mediante as suas próprias possibilidades, conquistas, valores, convicções, né? O seu currículo, vamos dizer assim, é existencial. Né? Então, aqueles que desencarnam e que tiveram aqui na Terra o exercício do amor, do sacrifício, da bondade, do carinho, do perdão, da indulgência, da fraternidade, independente de rótulo religioso, tá? E aí, então, esse sai da carne, tranquilidade. A recepção está lá, né? A gente, às vezes, sem querer, diz uma grande verdade, que os benfeitores recebam, é verdade. Que os seus anjos de guarda recolham, é verdade também. Que os espíritos amigos recebam nesse momento de transição, também é verdade. Né? Então, nós dizemos e muitas vezes não percebemos a verdade que estamos, né, falando, na certeza de que a desencarnação ela promove encontros, né? Promove encontros. Então, a pessoa que anda desencarna, ela tem assistência espiritual, primeiramente dos seus próprios anjos de guarda, os espíritos amigos, os espíritos protetores, bem como também a presença daqueles que foram os seus familiares, amigos, amores, enfim, aqueles que nos antecederam na grande viagem. Mas cada um desencarna de conformidade, como dissemos, com aquilo que construiu, aquilo que vai levar. É uma bagagem, né? Uma mala que a gente leva. E aí, então, cada um tem a sua mala. Por essa razão, fica para nós sempre a grande lição de que nós, né, vamos, nas nossas lutas de cada dia, no enfrentamento das dificuldades, nos testemunhos, nos trabalhos, nos sacrifícios, nas provas, nas expiações, vamos preparando nossa bagagem, a nossa mala, né? Para não chegar primeiro de mala vazia. Ou então, nós não podemos fazer a viagem, né, como se diz, com uma mala de coisas que a gente não precisa. Por exemplo, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, mas não vai levar, meu filho. Pode ter um enterro maravilhoso, não vai levar. Trabalhei muito, olha, fiz plástica, botei botox, fiz isso, fiz aquilo, para ficar sempre bonito, vai ficar caveirinha do mesmo jeito. Mas eu tive muito poder, eu tive tanto poder, sim, mas o poder, né, você sair da Terra, esse poder não vai lhe servir muito lá, não. Basta a gente ler a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, da Rainha de França, né? Que nos diz, uma belíssima página, que quando chegou do outro lado, viu
sob o ponto de vista espiritual, em condições espirituais muito mais elevadas, servos seus. E ela não era mais rainha, porque nós vivemos personagens aqui em processos reencarnatórios. Nós somos a individualidade original e hoje eu sou professora, amanhã, em outra encarnação, posso ser uma camponesa, em outra encarnação, posso ser apenas uma mãe, e assim por diante. Então, esses títulos provisórios ninguém leva, é a mala. Né? Então, nós temos que preparar a nossa mala para poder enfrentar essa viagem. Todo mundo conhece, a música ficou cantada até hoje aqui, filha canta, neta canta, muito bonita, trem bala, né? Então, a letra da música é muito bonita. É uma viagem que nós estamos fazendo. É a vida, é um grande trem. Uns entram, outros descem, não é verdade? Mas muitas vezes não sabemos quem é que vai descer. E se a estação que a gente vai ter que descer é aquela, ali, daqui a pouquinho. A gente não sabe. A gente sempre prevê, ou então a gente intenciona que nem tão cedo a gente chegue, né, nessa estação. Mas às vezes a gente tem de surpresa. Hein? E a gente tem que descer do trem, outro entra, e assim a vida segue. Essa viagem, então, essa viagem para a vida verdadeira, esse retorno à pátria espiritual a qual nós nos referimos. Mas vamos lá. Quando a gente vive uma situação como a que estamos vivenciando nos dias de hoje, ou seja, quando nós vivenciamos um processo pandêmico, uma grande provação coletiva, um índice de letalidade do vírus muito forte, né? As estatísticas, eu estava assistindo ontem, hoje, né? As estatísticas mostrando, final de semana é um pouquinho mais baixo, mas porque inclusive os laboratórios muitos estão fechados. Mas quando começa segunda, terça, quarta, quinta, então a gente já está aumentando sempre mais de 1.000, né, mortes ou desencarnações em razão do Covid, né, da Covid, que é uma gripe, da Covid. Então, o que é que está acontecendo? Nós vivenciamos um momento muito difícil na história planetária. Né? É um momento de desencarnações coletivas em grandes proporções. Dizem os estudos, as notícias, talvez alguma variação aí, de que em torno de 10, 12 países no mundo, dos seus 160 e poucos, é que não tem. Dois, pelo menos, ninguém sabe porque são regimes muito fechados e que não dá para saber. E umas 10 ilhotazinhas lá pela Oceania. Né? Mas o restante do mundo todo está vivenciando o fenômeno da chamada pandemia. E aí, o que ocorre? Eu gostaria de dizer àquele irmão, àquela irmã que me ouve nesse momento, pelos diversos canais, que tenho pessoalmente um sentimento de profunda solidariedade por duas situações. A primeira situação é a situação da solidão daquele que desencarna. Na maioria das vezes, né? O processo começa, e aí vai, quando não se consegue em casa, se procura, quando se acha também a unidade médica, o leito de UTI, assim por diante. O afastamento, o isolamento. Então, quando tem um horário, desde que começou essa pandemia e que tivemos uma melhor noção do processo, nós oramos sistematicamente pelos que desencarnam na solidão. Os que foram entubados, e aí já entra naquele processo de semiconsciência, de inconsciência, e encontrarão muitas vezes aí a desencarnação. Então, oremos muito pelos nossos irmãos que enfrentam esses testemunhos. Os que estão ainda no oxigênio, né? Ou seja, os que não precisaram do processo de intubação, aí estão. Né? A gente vai orando, amigos espíritas, como frases, orando, parentes, de repente é um familiar de um amigo nosso, de um irmão nosso, a gente está aí na pressa, na rogativa, mas a solidão é algo que entendemos muito difícil. Uma irmã nossa, do movimento espírita, teve a oportunidade de gravar. E eu disse a ela, graças a Deus, voltou o nosso convívio, ela gravou os 3 vídeos no isolamento. E eu disse para ela, eu apaguei quase todos, eu deixei um, né, dos vários que ela mandava, deixei um, porque toda vez que eu tiver, assim, meio necessitada, eu vou ouvir. Então, ela dizia a solidão. A entrada, 2 em 2 horas, a equipe médica, e assim por diante, depois sai todo mundo, a pessoa fica isolada só. Então, por isso que muitos estão dizendo, companheiros de diversas religiões, pensadores,
que essa pandemia também tem um processo dela interessante, que é o do alto mergulho na própria intimidade. Ela é um chamado para entrarmos em nós mesmos. É um momento de avaliação, de autoconhecimento. Né? E ela nos disse em uma gravação que ela fez já boa, já recuperada, aprendeu muito, nos dizia ela a todos, né? E tinha certeza de que a sua vida seria diferente depois de passar por esta situação. Então, esse é o ponto número 1. É a solidão daqueles que estão enfrentando a incerteza, a dúvida, né? A internação, todo aquele corre-corre na UTI, e sem falar naqueles que nem isso conseguem. E estão apresentando aí os sintomas, né? Nessa situação difícil. Mas, por outro lado, temos uma esperança. O Brasil é um dos países, se não o país onde há mais cura também, né? Daqueles que apresentam sintomas e que conseguem, ao serem medicados, também sanarem, né? Ou seja, se recuperarem. O segundo ponto é o luto sem despedida. Queria dizer a você, como a expressão que está aí usual, perdeu o seu familiar, seu amigo, seu amor, né? Seu ente querido, e não teve a chance de se despedir. Isso faz parte da nossa tradição humana, histórica, cultural, social, religiosa. Então, uma das coisas mais dolorosas, imagino, é exatamente a não despedida. Há uma espécie de necessidade que a gente tem de ver, de estar ali. Né? O pessoal no interior usa a expressão fazer corpo ao corpo. Né? Então, é uma necessidade nossa, mas nós gostaríamos de dizer aos nossos amigos que padeceram, em especial, momentos tão dolorosos como esse, que o que vai importar para aquele ente querido que você ama é o seu pensamento, é a sua oração. O que mais vale não é aquele momento do velório, aquele momento do show, aquilo é importante, se revela o sentimento, mas mais importante é a lembrança. O mais importante é aquele elo de amorosidade, de carinho, de vibração. E se esses elos forem mediados pela nossa fé, pela nossa súplica aos benfeitores, a Jesus, a Deus, por aquele ente querido, para que encontre no seu caminho a assistência espiritual, isso será mais importante. Não se puna, não carregue uma espécie de culpa por não ter podido fazer isso, porque as autoridades sanitárias não deixam. Né? Então, guarde em seu coração a certeza de que o seu ente querido vai receber a sua vibração, o seu pensamento amoroso. Chega assim, porque esse não tem problema de vigilância sanitária. Esse depende do seu sentimento, da sua amorosidade. Gostaríamos também de registrar que o nosso querido Mundivaldo Pereira Franco, em um de seus programas, terças, quintas e sábados, que ele teve Mansão do Caminho, às 7h30 da noite, em um deles ele disse que, eu não me lembro exatamente quando, mas que ele recebeu, eu acho que foi setembro do ano passado, que ele recebeu uma revelação dos espíritos que informaram que houve como se fosse um grande sonido, né? Aquele som parecido com aquele que está lá no livro Nosso Lar, se referindo à problemática da Segunda Guerra Mundial. Então, Divaldo interpretou para nós, né, ele que é uma antena mediúnica, respeitável, nos seus 93 anos, né, mais de 70 anos dedicados à doutrina espírita, então, ele diz que entendeu, pelas explicações dos espíritos, que houve como que um chamamento para que todas as colônias espirituais se preparassem para receber os que iriam desencarnar vítimas da pandemia. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, repetindo as palavras sempre lúcidas do nosso amigo, nós não estamos sós. Acreditando no que Jesus nos disse, não cai um cabelo de vossas cabeças sem que não haja permissão de Deus para isso. Então, nós temos a certeza seguinte, diante dos fatos,
Se era para desencarnar, desencarnou. Porque nós temos o caso da doutora Angelita, por exemplo, né? 50 dias e volta, a lepre de Fagueira já está cirurgiando. Idosos de 100, 103 anos, né? E aí, comemorando, dando tchauzinho, voltando, inclusive, a certos hábitos, né? Enquanto isso, os jovens, sem comorbidades, ou seja, sem nenhuma doença que pudesse agravar o quadro, e aí chegam a óbito. Então, se nós entendemos as afirmativas de Jesus, corroboradas pelo Espírito de Verdade, né, sobre o momento da morte, este é um momento fatal, no sentido de é para desencarnar, desencarnar. Então, que nós tenhamos a certeza de que procuramos o melhor, saímos atrás da assistência médica, enfim, fizemos alguma coisa. Não entre em desespero você que teve essa perda. Pelo contrário, nesse momento, deixe que a ternura de Jesus penetre no seu coração. Nunca vos deixareis órfãos. Ele não nos abandona. Os nossos amigos espirituais, não tenhamos dúvidas, continuam ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, né? Que nem a célebre página de Pegadas na Areia. Então, duas pegadas, de repente, só um par de pegadas. E aí a criatura reclama, Senhor, eu estava só. E o Senhor diz, não, nessa hora eu carreguei você no colo. É isso que acontece conosco nesses momentos de muita dor, que nós respeitamos profundamente, que nós nos solidarizamos, mas que podemos dizer, guardemos no coração esperança. Ninguém morre. A gente se muda. A gente volta para a casa verdadeira. A gente está em passagem. Nós também estamos em passagem. Arrumemos a nossa mala. Oremos pelos que nos antecederam, porque o reencontro acontecerá. Nós somos uma grande família, quando nos amamos, nos alternamos, hora do lado de cá, hora do lado de lá, mas estamos unidos pelos sagrados elos do afeto sincero, verdadeiro, do amor. Não haverá queixa daqueles que partiram, se perceberem em nós todo esse carinho, toda essa dor transformada em esperança. E quando orarmos por eles, oremos sempre no sentido da intercessão dos benfeitores de Jesus, para que eles possam receber assim as nossas preces acrescidas das vibrações de amorosidade dos nossos entes queridos que nos antecederam, dos benfeitores espirituais e de nossos anjos guardiães. Guardemos assim a esperança. Procuremos nos precaver, cuidar, né? Responsavelmente atender aquilo que as autoridades sanitárias, essas sim importantes, nos apresentam como as nossas tarefas e obrigações para termos responsabilidade conosco e também para com o nosso próximo, né? Mas guardemos em nossos corações a certeza, não estamos sós. Nem nós e nem eles, nem os que nos antecederam. Sigamos adiante e lembremos de modo muito positivo. A doutrina espírita é a doutrina que nos responde dessa maneira positiva. Nada de materialismo, nada de panteísmo, nada de posições dogmáticas. A doutrina espírita vem nos consolar, nos falando que esse processo, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Aí sim, encontramos a justiça divina que nos amparará sempre, nos ampara e continuará nos amparando. Vivamos o nosso luto, mas vivamos da melhor maneira possível, ou seja, com esperança. Não alimentemos atitudes de desespero que estarão prejudicando pelas nossas vibrações aqueles que partiram. Envolvamos sempre os nossos entes queridos, os nossos mortos, como se costuma dizer na tradição, em vibrações de esperança no reencontro, de confiança, para que também eles, que em muitos casos devem
deve ter sido pegos de surpresa, vamos dizer assim, né? Ou não esperando o momento da desencarnação, que possam, então, encontrar em nós, aqui do lado de cá, a mentalização da esperança, da amorosidade, e eles possam encontrar, então, nas nossas forças para poder se encaminhar na nova situação de vida e de vida plena que estão vivenciando no plano espiritual. Possamos, assim, deixar invadir os nossos corações pela mensagem de esperança que a doutrina espírita nos traz, renovando-nos a certeza de Deus, de sua justiça e de seu amor para cada um de nós. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que teve essa experiência dolorosa, que você possa, nesse instante, envolver o seu coração na esperança, na certeza de que Jesus diz no seu ouvido, como diz no ouvido do desencarnado: vinde a mim. Todos vós que vos achais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque suave é o meu jugo, leve o meu fardo, e encontrareis repouso para as vossas almas. Busquemos esse repouso, afagados no abraço amoroso de Jesus, e sigamos adiante, porque afinal de contas, nós estamos no trem. Continuemos no trem, nessa viagem, até que um dia cheguemos à estação em que seremos convidados a descer e seguir adiante na grande plataforma da vida. A nossa gratidão, nosso agradecimento aos companheiros do GBEM, aos amigos, parelhas de todo o Seridó, da TV7, daqueles que acompanham o canal da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e vamos adiante, vamos seguir. Jesus está conosco. Muito obrigada.